Filhos não precisam de pais juntos, precisam de pais em paz. E às vezes, essas duas coisas são opostas. Eu sei que essa frase vai incomodar. Vai ir contra algo que foi ensinado como verdade absoluta. Que família é sagrada, que você prometeu, que os filhos merecem crescer com pai e mãe sob o mesmo teto, que separação é fracasso. Mas eu vou pedir que você fique comigo por esse vídeo, porque o que vou dizer não é sobre destruir famílias, é sobre honrar o que a família realmente significa e o que ela realmente precisa para funcionar de uma forma que seja saudável para todos, incluindo as crianças que você está tentando proteger. A crença de que você deve ficar no casamento pelo bem dos filhos não surgiu do nada, ela tem raízes profundas, culturais, religiosas, históricas, e entender de onde ela vem é o primeiro passo para avaliá-la com honestidade. Durante a maior parte da história humana, o casamento não era primariamente sobre amor ou felicidade individual. Era sobre sobrevivência, sobre estrutura econômica, sobre produção e reprodução, sobre a organização da sociedade em unidades funcionais que garantam a continuidade. Nesse contexto, manter o casamento independente do estado emocional da relação fazia sentido prático, porque a alternativa, a ruptura da unidade familiar, tinha consequências econômicas e sociais severas, especialmente para a mulher e para os filhos. E esse contexto histórico foi transmitido, através de gerações, através da religião, através da cultura, como valor moral, não como estratégia de sobrevivência, como obrigação sagrada. O problema é que o contexto mudou de forma radical. Vivemos numa época em que a felicidade individual é reconhecida como componente legítimo da vida, em que as mulheres têm, em muitos contextos, independência econômica que não existia antes, em que o divórcio é legal e socialmente aceito de uma forma que não era há décadas. Mas a crença moral não mudou no mesmo ritmo, e muitas pessoas ficam presas em valores que foram construídos para um contexto que não existe mais, vivendo de acordo com uma obrigação que foi criada para proteger crianças numa época em que as condições eram radicalmente diferentes das de hoje. Existe uma narrativa amplamente difundida sobre o impacto do divórcio nas crianças, e ela é frequentemente usada, de forma implícita ou explícita, como argumento para que casamentos que não estão funcionando continuem. A narrativa é que crianças de pais separados têm piores resultados, emocionalmente, academicamente, socialmente, do que crianças de pais casados. Essa narrativa é parcialmente verdadeira e parcialmente enganosa, e a diferença entre a parte verdadeira e a parte enganosa é crucial. A pesquisa mostra que crianças expostas a conflito parental severo, independente de os pais estarem juntos ou separados, têm piores resultados do que crianças que crescem num ambiente de baixo conflito. Quando pais se separam e o conflito diminui, os resultados das crianças frequentemente melhoram, não imediatamente. Há uma fase de ajuste que pode durar meses, às vezes mais. Mas, ao longo do tempo, em muitos estudos, crianças de pais separados e em paz têm resultados similares ou melhores do que crianças de pais juntos, mas em conflito. Mavis Hetherington, uma das pesquisadoras que passou mais tempo estudando o impacto do divórcio nas crianças, chegou a uma conclusão que contradiz a narrativa popular. Ela descobriu que enquanto o divórcio é disruptivo no curto prazo, a maioria das crianças se adapta de forma surpreendentemente resiliente, e que o que mais prediz o bem-estar a longo prazo das crianças não é a estrutura familiar, juntos ou separados, mas a qualidade das relações dentro dessa estrutura. Em outras palavras, o que importa não é se os pais estão juntos, é como eles se tratam, como tratam os filhos, se há segurança emocional, se há amor disponível, se há consistência e presença real. Essas coisas podem existir num casamento, e podem existir depois de uma separação, e podem não existir em nenhum dos dois, o que é a situação mais prejudicial de todas. Aqui está o que é mais difícil de ouvir, e que precisa ser dito com clareza. As crianças não aprendem sobre amor e casamento pelo que você fala, aprendem pelo que vivem, pelo que observam, pelo que absorvem, de forma completamente não verbal, no ambiente emocional da casa onde crescem.
O que as crianças que crescem num casamento infeliz absorvem? Elas absorvem o silêncio frio entre dois adultos que vivem juntos, mas que já não se veem. Elas absorvem a tensão que existe nas conversas sobre assuntos práticos, onde há emoção reprimida por baixo. Elas absorvem os momentos em que a atmosfera da casa muda sem que ninguém explique porquê. Elas absorvem a ausência de afeto genuíno, de toque, de risada, de alegria compartilhada, entre as pessoas que deveriam ser o modelo de como o amor funciona. E elas absorvem tudo isso antes de ter palavras para nomear o que estão sentindo, antes de poder perguntar, antes de poder questionar. Quando estão no período mais formativo do desenvolvimento emocional, quando os modelos que absorvem vão moldar suas expectativas sobre relacionamentos por toda a vida. John Gottman documentou algo que ele chamou de spillover, o transbordamento do conflito conjugal para o sistema parental. Quando há conflito e tensão crônica no casamento, esse clima emocional se espalha para todas as interações da casa, incluindo as interações dos pais com os filhos, incluindo o ambiente emocional que as crianças habitam. Os pais podem estar tentando proteger os filhos do conflito, podem estar fingindo que tudo está bem na frente deles, mas as crianças sentem. O sistema nervoso infantil é extraordinariamente sensível ao estado emocional dos cuidadores. Elas não precisam ver a briga, elas sentem a briga no ar. E o que elas sentem forma quem elas se tornam em termos emocionais. Que tipo de relacionamentos buscam, o que entendem como normal dentro de uma relação íntima. Vou ser direto sobre algo que raramente é dito nesse contexto. Quando você fica num casamento que não funciona pelo bem dos filhos, você está ensinando os seus filhos algo sobre amor, algo que provavelmente não é o que você quer ensinar. Você está ensinando que amor é obrigação, que você fica com alguém não porque quer, não porque há algo genuíno que vale preservar, mas porque deve. Você está ensinando que a felicidade adulta é secundária, que os seus desejos, as suas necessidades, o seu bem-estar são sacrificáveis em nome de uma estrutura que se mantém de forma. Você está ensinando que casamento é suportável, não bonito, não profundo, não uma escolha ativa de duas pessoas que se querem, suportável. E seus filhos, que estão absorvendo esse modelo nos anos mais formativos, vão entrar nas próprias relações com esse template, com a crença inconsciente de que amor é assim, de que o que você suporta é o que amor parece. Isso não é o que você quer para eles, e é o que você pode estar lhes dando sem saber. A alternativa não é necessariamente a separação. A alternativa é avaliar honestamente, com coragem, se o casamento que você está preservando é de fato algo que vale ser preservado, se há algo real a ser trabalhado, se com esforço, com ajuda profissional, com honestidade radical, esse casamento pode se tornar algo que vale a pena existir, não só para os filhos, para você, para ele. E se a avaliação honesta for que não, então a questão de ficar pelo bem dos filhos merece ser reconsiderada, porque o bem dos filhos, o bem real, não o bem que parece na superfície, pode não ser o que você está protegendo. Vou falar com honestidade sobre o que a separação faz com as crianças, não para minimizar, mas para criar uma perspectiva realista que permita decisões conscientes. A separação dói, para todos, para as crianças de formas específicas e reais. Há uma perda da estrutura que existia, da vida cotidiana que conheciam, da ilusão de que os pais sempre estarão juntos. Essa perda precisa ser processada e o processo leva tempo. Crianças em idades diferentes processam de formas diferentes. Crianças mais novas podem ter regressão comportamental. Crianças em idade escolar podem ter queda de desempenho temporária. Adolescentes podem expressar raiva ou afastamento. Tudo isso é normal. É parte do processo de ajuste e com suporte, com os dois pais presentes e disponíveis emocionalmente, com comunicação honesta adaptada à idade, com consistência e segurança mantidas dentro das novas estruturas. A maioria das crianças atravessa esse processo de forma mais saudável do que se imagina. O que prejudica as crianças durante e após uma separação não é a separação em si, é o conflito que continua. É quando os dois pais usam os filhos como campo de batalha,
quando um fala mal do outro, quando a criança é colocada no meio, como mensageira, como espião, como consoladora de um dos pais, quando a acrimônia do casamento que terminou contamina a coparentalidade que precisa continuar. Pais que conseguem, mesmo depois de uma separação difícil, colocar o bem-estar dos filhos acima do conflito entre eles, criam condições onde os filhos genuinamente ficam bem, onde a separação foi disruptiva, mas não foi traumática. E pais que não conseguem, que continuam em guerra depois de separados, prejudicam os filhos de formas que frequentemente superam o prejuízo que a separação teria causado por si mesma. Aqui está algo que raramente é dito de forma explícita e que merece ser dito. A primeira forma é o sacrifício como modelo. Quando os filhos percebem, e eles percebem, que os pais estão juntos por obrigação e não por escolha genuína, eles carregam o peso disso. Há uma sensação implícita, raramente verbalizada, mas profundamente sentida, de que eles são a razão pela qual os pais estão presos, de que a infelicidade dos pais é, em alguma medida, culpa deles. Essa sensação, mesmo que nunca seja expressa dessa forma, afeta como as crianças se percebem, como percebem os próprios direitos a existir sem gerar sofrimento nos outros, como percebem o próprio valor dentro das relações. A segunda forma é a normalização da infelicidade conjugal, quando do modelo de casamento que as crianças absorvem é um de coexistência sem alegria, elas internalizam isso como o que casamento parece, e quando entram nas próprias relações, o nível de infelicidade que aceitam como normal é calibrado pelo que cresceram vendo. A terceira forma é o impacto no bem-estar dos pais, e o que isso faz com a parentalidade. Pais infelizes no casamento têm menos recursos emocionais disponíveis para a parentalidade. O esgotamento de manter uma relação que não está funcionando, de navegar o conflito crônico ou o vazio crônico, consome a energia que seria usada na presença com os filhos. E presença real, não presença física, mas presença emocional, é o que as crianças mais precisam, e pais que estão emocionalmente exaustos pela relação conjugal têm menos dessa presença para oferecer. Se a separação for a decisão que for tomada, a conversa com os filhos é uma das mais importantes que você vai ter, e como ela é conduzida tem impacto real no processo de ajuste deles. Algumas coisas que a pesquisa e a prática clínica mostram que ajudam. A honestidade adaptada à idade. Crianças pequenas precisam de explicações simples e concretas. Nós vamos morar em lugares diferentes, mas os dois ainda somos seus pais e te amamos. Crianças maiores e adolescentes merecem mais contexto. Não todos os detalhes, não as razões do casamento, mas reconhecimento de que algo real está acontecendo e que é normal que seja difícil. A garantia explícita de que não é culpa deles. Crianças, especialmente mais novas, tendem a assumir responsabilidade pelo que acontece no mundo dos adultos ao redor. A garantia clara e repetida de que a separação não tem nada a ver com eles precisa ser dada e continuamente reforçada. A apresentação como decisão dos dois, mesmo que não seja, quando um dos pais é o que quer separar e o outro não. Apresentar isso para as crianças de forma que um parece o vilão e outro a vítima é prejudicial. As crianças precisam de ambos os pais disponíveis emocionalmente, e qualquer narrativa que coloca um dos pais como inimigo compromete essa disponibilidade. A consistência da presença de ambos. Após a separação, o mais importante é que ambos os pais continuem presentes de forma consistente e previsível. Rotinas mantidas, compromissos honrados, a sensação de que mesmo que a estrutura mudou, as pessoas que amam continuam lá. Eu não estou dizendo que você deve se separar. Não é isso que esse vídeo é. Estou dizendo que a justificativa de ficar pelo bem dos filhos, quando usada como única ou principal razão para permanecer num casamento que não está funcionando, merece ser examinada com honestidade. Há casamentos onde ficar é de fato a decisão certa, onde há algo real a ser preservado, onde com trabalho, com honestidade, com ajuda profissional, o casamento pode se tornar algo que vale a pena, não só para os filhos, para vocês dois. E quando esse é o caso,
Os filhos se beneficiam imensamente de crescer num lar onde há um casamento que funciona, onde veem amor sendo praticado, onde absorvem um modelo de relação que é saudável. Mas quando ficar, é apenas sobre manter a estrutura. Quando a infelicidade está instalada, quando o conflito é crônico, quando nenhum dos dois está comprometido com a mudança real, então, a justificativa de ficar pelo bem dos filhos precisa ser questionada. Porque o bem dos filhos começa com o bem de cada um de vocês, com a sua saúde emocional, com a sua capacidade de estar presente e disponível, com o modelo que você oferece, não sobre o que fala, mas sobre como vive. E às vezes, o ato mais corajoso e mais amoroso que você pode fazer pelos seus filhos é ter a honestidade de reconhecer que o casamento não está funcionando e tomar as decisões necessárias, com cuidado, com planejamento, com foco no bem-estar das crianças, para criar um ambiente diferente onde todos possam florescer. Ficar pelo bem dos filhos. Essa frase tem um peso moral que parece indiscutível, que parece a escolha mais nobre, mais sacrificada, mais amorosa. Mas o bem dos filhos é mais complexo do que a frase implica. O bem dos filhos é ter pais presentes emocionalmente, é crescer num ambiente de segurança e de afeto genuíno, é absorver um modelo de amor que é saudável, é ter pais que são pessoas inteiras, não mártires da obrigação. E isso pode existir dentro de um casamento que está sendo trabalhado de verdade. Pode existir depois de uma separação conduzida com cuidado. Pode existir em muitas estruturas diferentes. O que não pode existir, de forma que genuinamente sirva os filhos, é o casamento de fachada. O casamento onde os dois estão juntos pela forma, mas não pela substância, onde o amor que deveria ser o centro do lar foi embora, e onde a permanência é mantida por obrigação e não por escolha. Porque os seus filhos sentem isso, mesmo que nunca digam, mesmo que nunca consigam nomear. Eles sentem. E o que eles merecem sentir é algo diferente. Deixa nos comentários, você já ficou ou está ficando num casamento pelo bem dos filhos? Como está sendo essa experiência?